Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa videoaula aqui com vocês, falando sobre as características da colonização espanhola aqui no continente americano. Quando a gente pensa nesse processo de colonização, o que nós temos é a chegada dos espanhóis na América Central e na América do Sul. Colombo, em 1492, ele abre aí o caminho para os espanhóis começarem a explorar o continente americano. Na verdade, a América Central e a América do Sul. Para começarmos, nós vamos ver nesse capítulo que os espanhóis eles foram os grandes responsáveis aí pelo fim dos impérios astecas, do Império Azteca na América Central e do Império Inca aqui na América do Sul. Em 1521, Hernán Cortés ele vai conquistar a cidade de Tenochtitlan, que era aí a capital do Império Azteca. Em 1532, Francisco Pizarro ele vai iniciar aí uma ofensiva contra os Incas, que vai se finalizar no ano de 1573, quando nós vamos ter aí a queda definitiva do Império Inca. Isso tudo está atrelado aí à busca dos espanhóis por metais preciosos aqui no continente americano. É nesse contexto que é descoberta aí a mina de Potosí, onde nós temos a atual Bolívia e o início do processo de exploração espanhol aqui na América do Sul. Para começarmos, a gente tem como um dos conceitos aí atrelados a esse processo de exploração do continente americano pelos espanhóis, os chamados adelantados, que eram os conquistadores espanhóis autorizados pela coroa espanhola a explorarem aí o continente americano. Eles recebiam o direito de ocupar e de explorar aqui o continente americano, além de ter aí o controle político e jurídico das terras. Os adelantados, que eram esses espanhóis autorizados pela coroa espanhola a explorarem o continente americano, pagavam aí para a coroa espanhola um quinto das riquezas obtidas. Além dos adelantados, a Espanha também ela cria a chamada Casa de Contratação, que tinha como objetivo reduzir a sonegação de impostos dos espanhóis que exploravam as riquezas aqui do continente americano. A Casa de Contratação ela foi criada no ano de 1503 e a sua sede é na cidade de Sevilha, na Espanha. Ela era responsável aí por controlar todo o comércio com as colônias, garantir a arrecadação dos impostos, que os impostos fossem recolhidos corretamente e eram responsáveis por fiscalizar as rotas marítimas espanholas entre a América e a Espanha. Nós vamos ter, nesse contexto da exploração espanhola, aqui no continente americano, a criação do chamado Pacto Colonial, onde a colônia, que são os territórios explorados aqui pela Espanha na América, podendo negociar somente com a metrópole, com a Espanha. Por conta disso, a colônia, que é o continente americano, só podia enviar os seus produtos para sua metrópole, que era a Espanha. Nós vamos ver isso também no contexto da exploração portuguesa aqui no Brasil. Era proibido também, aqui na América, a criação de manufaturas locais, pequenas fábricas que produzissem qualquer produto. Isso para aumentar a dependência da colônia aos produtos produzidos pela metrópole, aos produtos produzidos pelas pequenas fábricas ou grandes fábricas aí na Espanha. Então, o Pacto Colonial é essa relação onde a colônia só pode vender os seus produtos para a metrópole e a colônia só pode comprar os produtos manufaturados da sua metrópole. Além disso, os espanhóis também criaram uma instituição, vamos pensar dessa forma, política, administrativa e econômica, chamada Conselho das Índias. O conselho foi criado no ano de 1524 e era o responsável por tomar todas as decisões políticas e jurídicas aqui no continente americano. Além disso, era o Conselho das Índias, que era formado pelo rei da Espanha e pelos nobres espanhóis. Eles eram os responsáveis aí por nomear
os funcionários, e eles também eram os responsáveis por elaborar as leis que seriam seguidas aqui no continente americano. Aqui na América, os espanhóis criaram as chamadas audiências, que eram órgãos judiciais, eram os chamados tribunais aí locais que podiam assumir o governo local com funcionários escolhidos pelo rei. Então a audiência, ela é o tribunal espanhol aqui no continente americano que podia assumir esse governo local, onde os funcionários das audiências eram escolhidos pelo próprio rei. Nós vamos ter aqui na América também, na América Espanhola, a criação dos cabildos, que eram conselhos municipais, era como se fosse aí a nossa Câmara dos Vereadores hoje na nossa cidade. Os cabildos, eles eram responsáveis aí pela administração e pela segurança das cidades, normalmente composto pela elite de espanhóis daquele local. Fazia parte dos cabildos os chamados homens de bens, que eram os espanhóis que estavam aqui explorando, né, o continente, o local aí, o local aqui na América. Aqui no continente americano, incas, maias e astecas, principalmente os incas, eles vão criar inúmeros sistemas de ocupação da terra para torná-la agricultável. Como nós sabemos, os incas, principalmente aqui na América do Sul, eles ocuparam toda a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Para poderem produzir alimentos, os incas eles criaram os chamados andenes. Tá? Os andenes eram como grandes degraus na beira das montanhas, numa região montanhosa, onde eles produziam os seus alimentos nesses degraus. Eles planeavam, né, a montanha, fazendo grandes escadas, e nas escadas eles iam plantando aí os seus alimentos. Os andenes, eles eram produzidos aí com o objetivo de evitar que, com uma chuva, tudo que eles haviam plantado pudesse ser carregado, destruído aí com essa chuva. Além disso, nós vamos ter também os astecas na América Central, criando as chinampas, próximo ao lago Texcoco, né, onde nós temos ali o atual México. As chinampas, elas eram ilhas artificiais, eram plataformas flutuantes onde eles usavam madeira, lamas e plantas, construindo essas ilhas artificiais que boiavam para plantar aí os seus alimentos. Aqui na América Espanhola, nós vamos ter uma divisão social extremamente muito bem definida. Quando a gente pensa na pirâmide social espanhola, no topo dessa pirâmide social, eu vou ter os chamados chapetones, que eram os espanhóis que vinham da Espanha aqui para a América e tinham aí o direito de explorar essas terras aqui no continente americano. Na verdade, eram os chapetones que tinham aí os maiores privilégios. Logo abaixo dos chapetones eu vou ter os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos aqui no continente americano, que também tinham tantos direitos quanto aí os seus pais, e ali na base dessa pirâmide social, quem sustentava chapetones e crioulos eram os mestiços, os indígenas e os escravizados africanos. Os mestiços, eles eram filhos aí de espanhóis com os indígenas aqui do continente americano, ocupavam aí cargos e profissões que não tinham muito respaldo, né? Não tinham muito status, eles eram os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores. Fora isso, eu vou ter os indígenas, né? Os próprios incas, maias e astecas que vão ser explorados pelos espanhóis, e nessa base aí os escravizados africanos. A coroa espanhola, ela não utilizou com muita intensidade escravizados africanos como os portugueses fizeram, mas havia aqui na América Espanhola também negros escravizados para desenvolver algumas tarefas. Os espanhóis, aqui no continente americano, eles adotaram um sistema de produção agrícola conhecido como plantation. Era um grande latifúndio, uma grande fazenda com uma grande extensão de terra, onde você plantava um único produto,
normalmente a cana-de-açúcar, que tinha aí um alto valor comercial para a produção do açúcar na Europa, usando mão de obra escravizada, onde essa produção desse único produto era voltado para a exportação. No plantation não se plantava para abastecer aí o mercado interno. Era uma forma de organização da ocupação do espaço e trabalho agrícola extremamente aí lucrativo. Os espanhóis, eles vão criar dois mecanismos para a exploração da mão de obra indígena aqui no continente americano. O primeiro é a encomenda, onde os colonos espanhóis, eles recebiam da coroa espanhola terras indígenas. Os indígenas, eles eram forçados a trabalhar para esses espanhóis, ou esses indígenas deviam pagar um tributo para esse encomendeiro para poder ali explorar a terra. O encomendeiro, ele tinha como principal obrigação catequizar os indígenas ou converter os indígenas ao cristianismo. Além da encomenda, né, dessa forma de exploração do trabalho, eu também vou ter outra forma de exploração do trabalho conhecido como mita, que é aí o trabalho compulsório nas minas. Os indígenas, eles eram obrigados a trabalhar de forma compulsória, eles não podiam negar esse trabalho, nas minas de prata, principalmente aqui da América do Sul. O espanhol chegava até uma comunidade indígena, né, uma tribo indígena daqui, né, uma tribo inca, e o líder dessa tribo ele direcionava um número de homens para trabalhar nessas minas. O trabalho não era escravizado, era compulsório, né? Apesar que não tem muita diferença aí. O indígena era obrigado a trabalhar, mas ele não era uma mercadoria que foi comprada aí pelo dono da mina, né? Pelo espanhol que explorava aí essa mina. Nós vamos ter, então, esse indígena trabalhando aí durante 4, 5 meses, recebendo aí um salário miserável, né? As condições de trabalho elas eram desumanas e esse sistema era rotativo. Depois de um determinado período trabalhando para esse espanhol, né? O contrato ele terminava ali um contrato de 4 a 5 meses, ele retornava aí para sua tribo, mas era uma forma de exploração aí da mão de obra indígena pelos espanhóis. Além disso, nós vamos ter as chamadas reduções aqui na América Espanhola, que eram aldeias organizadas pelos jesuítas. Os padres jesuítas normalmente vinham com espanhóis e portugueses aqui para a América com o objetivo de catequizar os indígenas. Num primeiro momento, esses padres eles iam até as aldeias para catequização. Só que quando eles deixavam essas aldeias, os indígenas eles retomavam os seus cultos aos seus deuses. Os jesuítas, então, criam as reduções, que é uma pequena cidade, uma microcidade com prédios, oficinas, onde eles tiravam os indígenas da tribo e obrigavam os indígenas a viver nessa microcidade aí criada por eles. Algumas reduções aqui no continente americano chegaram a ter 20 mil pessoas, né? Entre indígenas, espanhóis e padres jesuítas. O objetivo era tirar esse indígena do seu local aí de vivência, de experiência religiosa e trazer para dentro da redução para que ele não retomasse os cultos aí das suas divindades ligadas à natureza. Era literalmente acabar com o culto aos deuses atrelados à natureza, né, dessas comunidades indígenas e trazer esses indígenas para um processo de catequização aí católico, né, acabar com a cultura desses povos para incutir nesses povos indígenas a cultura aí branca, espanhola e católica. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino a minha videoaula por aqui. Estudem e estudem.